nós vamos passar para você que veio até aqui, nós preparamos uma meditação para que nós possamos nos embasar no que nós cremos, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Primeiro, o batismo, de acordo com a Bíblia, é um testemunho externo de que todos veem mudança de vida, só que aconteceu a partir do interior, do coração, de quem creu em Jesus como seu libertador da natureza pecadora, que todos nós herdamos. E que, nessa nova crença que o levou ao arrependimento, tornaram-se mais dois crentes em Cristo como seu Salvador e Senhor. Primeiro, o arrependimento em Jesus provoca a salvação e depois de salvo, o batismo em nome de quem fez a profissão de fé, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Aos convertidos, é necessário sim expor essa decisão pública, visível, como um marco memorial da sua vida para que todos possam ser testemunhas. Porque o batismo confirma a identificação do crente com a morte de Cristo, seu sepultamento e sua ressurreição. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, capítulo 6, a partir do verso 3, ele disse: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados da sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vida nova, vida diferente. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Amém, irmãos? Amém. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Amém, irmãos? Amém. Para que não sirvamos mais ao pecado. Amém, irmãos? Amém. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Então esses dois homens foram mortos pelo império do pecado. Nessa leitura, provavelmente o apóstolo Paulo não estava apenas a ensinar o batismo verdadeiro, por imersão completa. O fato é que ele faz alusão ao batismo por afundamento do corpo nas águas, e depois que ressurge como que dentre os mortos, agora livres do império do pecado, como nós lemos Paulo escrever, apresentando-se ao mundo numa vida nova e lavada por Jesus, porque é só Ele que pode mudar nossas vidas, prontos para a ressurreição a partir desse tempo. Com Jesus, não somos mais dependentes do pecado e nem escravos dele. Os pecadores morrem pecando. Os justificados em Cristo vivem se arrependendo dos pecados que ainda restam. É bom saber que todos nós que estamos do Senhor ainda temos falhas e temos muitas falhas. Só que agora nós não temos mais ordenanças, a não ser que seja do Senhor. Amém. Uma expressão semelhante, Paulo escreveu a carta aos Colossenses, quando ele diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. De maneira semelhante, Cristo ressuscitou da morte após 3 dias do sepulcro, como todos nós sabemos. Sepulcro é lugar dos mortos. E assim, vocacionados pela nossa profissão de fé, elevou-nos da mortandade dessa vida a uma vida santa. Cada batizado se compromete a ter compromisso com Cristo no ato que representa a sua morte por nós. De fato, no batismo expomos a nossa morte para o mundo, assim como Jesus foi crucificado diante de todos, nossa vida em pecado é enterrado para na representação do batismo, diante de todos como testemunhas. Você hoje aqui é uma testemunha. Você veio até a beira deste lago para ver José e Leandro serem batizados. Você também está sendo registrado nos céus como testemunha da nova vida destes homens. Você sabia? Cada um de nós aqui.
Assim como todos aqueles que assistiram Jesus ser crucificado, nunca mais esqueceram do que aconteceu com Jesus. Como ele ressuscitou por uma vida nova, nós também devemos dar todo apoio a esses irmãos para a despedida deste mundo velho. Um tchau visível para quem quiser ver. Agora, testemunhas de Jesus mostram a todos o propósito de uma vida nova. Na medida que ele ressuscitou da morte, isto Jesus, nós expressamos pelo batismo também uma subida para uma vida nova. Uma vida em santidade, longe da dependência do pecado. A ressurreição de Cristo é o fundamento de todas as nossas esperanças, pode crer. E como ele foi ressuscitado da sepultura para não mais morrer, ressuscitamos da morte do pecado numa vida espiritual agora eterna. A crença nisso é demonstrada pelo batismo, através do ato batismal por imersão nas águas, como Jesus também participou, como está escrito nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Num deles está escrito: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. O outro apóstolo escreveu: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E Mateus escreveu: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim, dizendo João a Jesus. E Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim como convém cumprir toda a justiça. Então João o batizou. Amém? Amém. Alguém pode perguntar: por que Jesus foi batizado? Alguém pode responder? Qual o significado do batismo de Jesus? Ao ler sobre o batismo de Jesus na Bíblia, muita gente faz a seguinte pergunta: por que Jesus precisou de ser batizado se ele não tinha pecado nenhum? Ele nunca pecou, sendo que o batismo tem a ver com a extinção da dependência do império do pecado? Essa pergunta surge de fato de que a Bíblia afirma claramente que o batismo realizado por João era para o arrependimento e simbolizava a lavagem do pecado. Jesus não precisava se arrepender de nada e nem precisava ser lavado do pecado. Interessante, não é? E como Jesus não tinha pecado, daí algumas pessoas não entendem a necessidade dele ter sido batizado também. Em primeiro lugar, o batismo de Jesus marcou o início do seu ministério público como Messias, aos 30 anos. Naquela ocasião, ele foi apresentado como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. A partir do seu batismo na cruz, desenvolveu o seu ministério até culminar na crucificação da cruz. De fato, Jesus nunca possuiu nenhum pecado, como relatou o apóstolo Paulo. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Aí está. Para que nele fôssemos justiça de Deus. Irmãos, hoje nós somos justiça de Deus por causa de Jesus. Realmente, Jesus não precisava de um batismo de arrependimento, já que não tinha nada que se arrepender. No entanto, ele tomou sobre si o pecado do seu povo. Em nosso lugar, carregou os nossos castigos e todos os nossos pecados. Como disse Jesus sobre ele mesmo, em Mateus 20:28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui tem 2 partes desses muitos. E você? Como está?
Isso significa que, se por um lado ele não tinha nenhum pecado, por outro lado, ele tinha o nosso pecado, que foi imputado na cruz. Imputado é atribuído. Jesus não tinha pecado, mas nós somos carregados de pecados. Então ele tinha que fazer por nós o que nós não temos condição de fazer. Graças ao bom Deus que enviou Jesus para salvar cada um de nós desta vida miserável. Amém? Então, se o batismo de Jesus indicou a tomada pública da sua obra messiânica, foi ali também que ele começou a tomar oficialmente e publicamente o lugar de cada pecador do mundo, porque até então ele não tinha assumido. Deus demonstrou que o amor ao mundo, que amou o mundo e apresentou o seu Filho a nós neste mundo. Deus manifestou o seu amor por você quando você ouviu falar de Jesus. Este momento que você está aqui é um ato de amor ao Senhor por você que veio até aqui. Amém. Para ouvir a palavra de Deus. Por isso que o batismo, embora é um ato físico, mas ele é um memorial para deixar bem claro e deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé e seguir na fé professada, não desanimar, como determina as palavras finais do nosso Senhor Jesus Cristo quando você for ler em Mateus capítulo 28. Jesus, na sua última aparição, antes de se ascender ao céu, após ser ressuscitado dentre os mortos e assentar-se ao lado do Pai, ele apareceu aos 11 discípulos, porque Judas não estava mais. Ele apareceu aos 11 discípulos e disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Meu amigo, você é uma criatura de Deus, não filho de Deus se você não tem Jesus. A toda criatura. E Jesus disse aos seus 11, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esta é a razão porque nós não batizamos e nem validamos o batismo de criança. É necessário crer para depois ser batizado. Primeiro é salvo, depois vai às águas. Quanto às crianças, eu deixo um recado aos pais e avós: siga os princípios bíblicos de consagrar seus filhos ao Senhor, ensinando o temor, o respeito, levando a igreja do Senhor, ensinando pelo seu próprio exemplo e os estudos que o acompanham. De forma que o batismo não salva, mas acompanha os salvos. Também o batismo não tem nenhum efeito místico, milagroso para salvar, entenda isso. Jesus disse que deve crer e será salvo, e quem não crer será condenado. Note que ele não disse, quem não for batizado será condenado. Lembra daquele ladrão na cruz? Ele não experimentou o batismo, mas Jesus disse para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o batismo é de fato um acontecimento exterior, devido a uma transformação ocorrida na alma de cada batizado. E caso Jesus não transformou pessoas que já foram batizadas, foi apenas um mergulho dentro d'água, como qualquer um de nós pode dar. E para nós encerrarmos essa breve meditação, eu quero trazer para você dos acontecimentos no dia de Pentecostes, depois daquela quarentena que foram obrigados a ficar em Jerusalém. Está escrito assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Eu vou te explicar o que estava acontecendo aqui. Diante dos fatos ocorridos no Pentecostes em Jerusalém, Pedro foi obrigado a esclarecer todos aqueles acontecimentos.
E ele fez uma pregação provando que aquele Jesus que tinha sido crucificado há 40 dias atrás, de fato era o Messias que eles não creram, e era ele que estava se manifestando através do Espírito Santo naquele momento. Olha só. Então aqueles homens, lá em Jerusalém, sentiram muito culpados. Eles assistiram Jesus crucificado, não fizeram nada, alguns bateram palma, ficou uma dúvida muito complicada em Jerusalém, e agora acontece esse momento. Sentiram-se muita culpa. Nesse momento eles saíram de um estado de encantamento pelos acontecimentos para um momento de compulsão do coração. E esta palavra bíblica eu vou explicar para você. A palavra está escrito que eles compungiram. Significa que eles foram como picados no coração. Alguém já sentiu fisgada no coração aqui? Quando nós temos um choque de realidade na vida é complicado, pois foi isso que aconteceu naquele momento. Quando Paulo falou, está vendo o que está acontecendo aqui? É aquele que vocês crucificaram, ele vive. Jesus vive. Olha só, irmãos. Ele estava morto e agora acontece todos aqueles eventos e Pedro diz, está vendo aqui? Jesus vive. E ele está no nosso meio. Pessoas lá, irmãos, estavam pessoas de todas as nações, dizem todas as nações da terra. Homens e mulheres ouvindo o sermão do apóstolo Pedro. E o que aconteceu? Foram despertados para o arrependimento. E eis a resposta do apóstolo Pedro, quando eles falaram para Pedro, o que nós vamos fazer agora diante dessa culpa que nós estamos tendo? Vou fazer o quê? Então eu vou te falar para você que está nos ouvindo, que para você chegar a Jesus, primeiro você tem que sentir culpado. Você tem que sentir cheio de dívidas, cheio de pecados. Então foi quando Pedro disse, olha, você quer saber o que vocês têm que fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem foi crucificado esses dias atrás. Para o perdão dos vossos pecados que está aí, picando o coração de vocês. E depois vocês vão receber o dom do Espírito Santo que estava manifestando entre eles. Amém. Agora, irmãos, para finalizarmos, nós estamos conduzindo esses dois homens para a água do batismo. O mesmo que ocorreu no dia de Pentecostes, também ocorreu na vida deles. Amém. Quando eles se arrependeram, eles receberam o Espírito Santo do Senhor. Amém. Imediatamente após o arrependimento. Esta é a primeira bênção, podemos dizer. Em sequência de infindas bênçãos, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, reservada àqueles que verdadeiramente se arrependam. Amém. Que você seja o próximo. Que Deus te abençoe. E que Deus abençoe esses dois jovens. Provavelmente vocês vão achar muito defeitos neles ainda, como vocês acham em mim. Mas vocês podem ter uma certeza. Esses homens foram humildes. E o coração deles foram picados para chegar ao arrependimento. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpresos quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpresos quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao ter
seu